Olá, Vivência do Cerrado, tudo bem? Começando aqui mais um quadro político, o preferido dos tocantinenses, o De Frente com Maju, onde hoje vamos continuar falando sobre política estadual. Eu recebo hoje ele que foi presidente do movimento estudantil, vereador, começou a vida política lá no sul do estado do Tocantins, em Dueré, na pequena, mas aconchegante cidade de Dueré. Um abraço aí, Dueré. Ele que, além de ser político, é também advogado por formação, teve das primeiras OABs aqui do Tocantins, foi deputado estadual por 3 vezes, deputado federal por 2 vezes, prefeito eleito e reeleito da terceira maior cidade do Tocantins, Gurupi, e em 2022 foi eleito vice-governador do estado do Tocantins aí na chapa do atual governador Wanderlei Barbosa. De frente comigo hoje, ele, vice-governador Laurez Moreira. Laurez, bem-vindo, tudo bem? Eu primeiro quero te cumprimentar, falar da alegria minha, Maju, de estar aqui e te agradecer por me dar essa oportunidade. E também cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo e falar que sempre é um prazer estar falando de um assunto que eu gosto muito, que é política. Eu sou político por vocação. Desde criança foi a atividade que eu escolhi para fazer, porque eu sei da importância que é a política na vida das pessoas. E a advocacia chegou a atuar também? Eu advoguei durante um pequeno período da minha vida, quando eu formei, eu voltei para Gurupi, botei meu escritório de advocacia, que era um dos sonhos meus. Eu sonhava em advogar, mas acima da advocacia sempre eu pensei na política. Eu, na faculdade, eu já fazia política estudantil, fui presidente de diretório acadêmico e vivi um momento muito bom no Brasil, muito quente, que era aquele momento que a gente vivia pela luta da redemocratização do Brasil. E eu, dentro da universidade, eu participei dos movimentos pela anistia, primeiro, que é um movimento importante, onde a gente lutava para que aqueles brasileiros que viviam fora do Brasil pudesse retornar para o nosso país. Depois, a outra grande luta nossa foi pelas eleições diretas e também o movimento estudantil participou de forma efetiva e eu participei na condição de presidente do diretório acadêmico lá em Uberaba, quando eu fazia faculdade de Direito, também pelas eleições diretas, e eu lembro de grandes comícios que nós participamos no Brasil inteiro. Ok. Laurez, eu quero começar essa entrevista num tom mais intimista, porque você ainda está num processo de superação, de luto, né? Perdeu aí a sua mãe, a dona Laurinda, por esses dias. E eu queria começar falando com você sobre isso, essa perda da sua mãe. A gente sabe que você era muito ligado a ela. O que significou para você esse momento difícil de superação na sua vida pessoal? Olha, muito, porque minha mãe era uma guerreira, né? Mulher que criou 10 filhos com muita dificuldade. Meu pai veio para cá da década de 40 para os garimpos dos cristais naquela época. E quando ele veio, meu pai era maranhense, minha mãe maranhense também, meu pai de Grajaú, minha mãe de Loreto, mas minha mãe nasceu muito pequena em Loreto e mudou-se em seguida, sua família mudou para Ribeiro Gonçalves. Ela foi criada lá em Ribeiro Gonçalves, do Piauí. E meu pai, os pais de meu pai mudaram depois para Ribeiro Gonçalves, de Grajaú para Ribeiro Gonçalves. E meu pai veio para cá, conheceu minha mãe, ela é muito nova, ele também. Mas meu pai veio ainda jovem para cá, para os garimpos de cristal, na região de Cristalândia, Duaré. Ele teve por muitos municípios. Ele teve em Piquizeiro naquela época, ele teve em Xambioá, depois ele mudou para o garimpo de cristal em Duaré. Era um lugar isolado, onde não existia praticamente nada. Dali ele ajudou a descobrir o garimpo de Formoso do Araguaia. Então, meu pai viveu muito essa época. E meu pai conheceu minha mãe, veio para cá, mas não esqueceu dos encantos da minha mãe. E quando ele ganhou um dinheirozinho, uns recursos aqui no Cristal, ele voltou lá na sua terra, lá em Ribeiro Gonçalves, e casou-se com minha mãe e trouxe ela para cá. Você imagina a senhora largar a sua família toda e vir para a região que tanto muito distante. Tocantins naquela época não existia um palmo de rodovia, para você ter ideia. Então vieram com N, ela veio montada a burro, meu pai, depois vieram pelo rio Tocantins de Carolina até a cidade de Biracema e depois a cavalo de Biracema até a cidade de Cristalândia, depois de Cristalândia a cavalo também até a cidade do Oré. Então foi uma grande guerreira e criou a gente com muita dificuldade.
Minha mãe nos criou naquela época que até o bico da mamadeira não tinha aqui no Tocantins. Então, você criou 10 meninos. Você imagina criar 10 meninos com N dificuldade, a região que não tinha praticamente nada. Nós fomos criados com muita dificuldade. Meu pai, um homem muito trabalhador, e minha mãe também, que ajudava ele de todas as formas. Desde cuidar da fazenda, ajudar a cozinhar. Para meu pai sempre teve muita pessoa trabalhando junto com ele. Teve 10 filhos e ela ainda conseguia ter um tempo para ajudar meu pai, até das despesas e ajudando. Eu lembro que as roupas nossas, as coisas, tudo ela que fazia. Então, assim, era uma mulher guerreira que eu tenho muita admiração por ela. Foi o primeiro Dia das Mães sem ela, né? Esse foi o meu primeiro dia das mães. Era evidente que é um momento difícil para a gente. Mas eu aprendi com ela a gente lutar para superar e lutar pelos objetivos que a gente sonha. Não, com certeza. Laurez, você, então, com essa trajetória que começou como um vereador, né, de uma cidade de pequeno porte, e agora chegou a vice-governador. Desses cargos todos que você passou, em tantos momentos de altos e baixos, o que você elencaria para mim hoje como um momento mais desafiador na sua trajetória política até o dia de hoje? Olha, Maju, eu sempre digo que o cargo bom é aquele que você está preparado para ele. Eu sempre tive essa preocupação. Eu lembro quando eu fui presidente do diretório acadêmico, lá na época era Uniub, lá em Uberaba, e depois era nossa FIUB, hoje é Uniub, a universidade, e eu, para mim, aquilo eu recebi com muito orgulho, aquele mandato de presidente do diretório acadêmico, e eu pensava, de gente, sair lá do Aré, vir aqui para Uberaba, virar um líder estudantil aqui dentro, para mim foi uma conquista muito grande. Então, para mim, foi um cargo muito desafiador. Depois, o segundo cargo que eu disputei foi de vereador da minha cidade natal, em Dueré. Eu estudava em Uberaba ainda, e meu sonho era formar em Direito e voltar para a minha cidade já na condição de vereador. E eu disputei a eleição a 1.200 quilômetros de distância de Dueré e tive o prazer de ter 10% dos votos da cidade, que me orgulhou muito e também foi um grande desafio para mim. Depois eu transferi meu curso para Goiânia, ficava mais perto, eu já estava no último ano da faculdade, e para que eu não perdesse as sessões e estivesse presente em todas as sessões da Câmara. Então, para mim também foi um cargo desafiador. E eu, durante esse mandato, foi um mandato de 6 anos, foi aquele mandato de 82 a 88. Naquela época o mandato era de 6 anos. E eu, durante esse mandato, eu tive o prazer de ser presidente da Câmara por 2 vezes e construí, naquela época, o primeiro prédio de Câmara no norte de Goiás. Mas você imagina, naquele tempo, a Câmara recebia apenas 3% do orçamento do município. Hoje recebe 7%. E nós construímos o primeiro prédio da Câmara Municipal do Aré. Então, para mim, foi um grande desafio ser vereador em Duaré, tive muito orgulho disso. E depois o segundo mandato foi de deputado estadual, que para mim foi também motivo de muita alegria, muito desafiador. Foi assim, para mim, uma experiência ímpar da minha vida. E quando eu fui eleito, o governador Siqueira Campos me convidou para ser secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Estado de Tocantins. Você imagina o desafio que era num Estado que ainda não tinha a matéria-prima necessária para industrializar o Estado, mas ali eu aprendi muito, tanto as experiências de Siqueira Campos, naquele mandato, como também na condição de um sonhador de trazer a indústria, de trazer emprego para o Estado de Tocantins. Te digo que foi uma grande escola em minha vida. Depois também eu tive o desafio de deputado federal, que também eu cheguei em Brasília muito entusiasmado e tive o prazer de ser o coordenador da bancada também lá, com o mandato de deputado federal. Então, foi desafiador para mim. Depois, como prefeito de Gurupi, era uma cidade que precisava de uma administração moderna e eu, graças a Deus, eu fiz essa administração. Então, por onde eu passei, eu achei desafiador e sempre procurei fazer um bom trabalho, deixar um bom legado por todo lugar que passei. Quando eu saí da prefeitura de Gurupi, eu tinha uma avaliação de 84 entre bom e ótimo. Isso me dá muito orgulho. Do mesmo jeito, foi o desafio de ser vice-governador, que é um cargo também desafiador, porque você não tem orçamento. Você sempre depende da boa vontade dos outros, porque você vai eleito, você luta para ser eleito, pede voto, faz compromisso, mas você não tem orçamento para executar aquilo que você sonha na condição de vice-governador. Então, minha vida sempre foi desafio, e eu digo que o desafio melhor é aquele que você está se sente preparado
para ele. Laurez, vamos começar falando sobre o cargo que você ocupa atualmente, vice-governador. A gente viu aí começar o mandato, você e o governador bem alinhados, e aí, nos últimos meses, acho que com questão já quase de um ano, houve esse rompimento político entre vocês. Eu queria começar te perguntando, em algum momento você, Laurez Moreira, tomou a iniciativa de se afastar do governador? Hipótese nenhuma. O governador Vanderlei me tratou muito bem no primeiro ano de governo. Eu procurei fazer o meu papel, aquilo que ele delegou sempre para mim para fazer, deu liberdade para fazer e sempre demonstrou muito boa vontade. Infelizmente, depois de um ano de governo, ele tomou a atitude de me afastar próximo dele. Eu entendo, eu acho que cada qual tem no seu governo que achar que deve, e eu continuei a fazer meu trabalho. Para mim, essa decisão cabe ao chefe do executivo. Eu fui eleito, eu tenho o dever de trabalhar. Não é por isso que eu não parei de fazer meu trabalho. Eu continuo do mesmo jeito, eu continuo atendendo as pessoas do Palácio, continuo andando no estado de Tocantins e discutindo aquilo que é interessante para o meu estado. Então, quer dizer, você tem diversas formas de trabalhar. Eu não sou daqueles de ficar reclamando. Se você tem uma função, você tem um espaço, trabalho dentro daquele espaço. Se não me der o espaço, eu vou procurar meu espaço. Eu não posso ser eleito para exercer o mandato e ficar reclamando, achando ruim porque alguém não te deu espaço. Não tem problema nenhum, eu não tenho mágoa nenhuma do governador por isso. Essa questão de opção dele, e todo governante tem a liberdade de escolher quem ele quer para ficar do seu lado, para ajudar na sua gestão. Eu jamais abriria mão de alguém com a experiência de Laurez Moreira, de dar boas gestões que eu fiz, de estar ao meu lado fazendo aquele trabalho que é bom para o estado de Tocantins. Nos bastidores, muitas especulações, houve muitos apontamentos, você chegou até a fazer uma nota pública se manifestando. E eu te pergunto, Laurez, você em algum momento ou de alguma forma tramou contra o governo? Olha, a maior irresponsabilidade que eu acho uma pessoa falar isso. Quem me conhece sabe disso, que jamais eu faria isso, e não tem como ninguém tramar contra alguém, você está no governo fazendo as coisas. Você imagina, Maju, se eu estou junto contigo aqui, você está me tratando bem, me zelando bem, qual a razão para me tramar junto contigo, tramar contra você? O que existe são pessoas que tinham interesse nesse afastamento e, é evidente, começou a provocar e inventar conversas e procurar isso, porque interessa a muita gente o distanciamento meu do governador. Mas, de minha parte, não tem problema nenhum. A minha história diz quem sou eu, então eu não tenho para quem justificar coisíssima nenhuma, porque o meu passado diz tudo por mim. Outra coisa que os bastidores falaram muito, Laurez, é que eu queria te perguntar, você em algum momento teve alguma interlocução com o senador Irajá, por exemplo, que é um desafeto declarado do governo, para tentar causar algum problema para o atual governo? Houve isso? Vocês se encontraram, trataram do assunto? Para você ter ideia, eu não vejo problema eu conversar com qualquer pessoa. Eu sou amigo de todo mundo. Eu não tenho um cidadão no estado de Tocantins que eu não estenda a minha mão e possa conversar. Mas o senador Irajá, são pessoas que, depois do período eleitoral, nós ficamos sem conversar, sem encontrar em lugar nenhum. A Cátia, até hoje, nós nunca tivemos, a não ser um dia desse que eu estava ali no Cabana do Lago, ela passou e me cumprimentou, foi lá da minha mesa, e para mim eu não vejo problema nenhum se eu conversar com ela, com qualquer pessoa. Eu jamais vou aceitar que alguém diga com quem que eu posso conversar ou não, porque eu aprendi com meu pai, tratar bem as pessoas, respeitar todo mundo, independente de posição política. E é isso que eu tenho feito no decorrer da minha vida. Procurar fazer o que é correto, procurar andar da melhor forma possível e ter seriedade e respeito com as pessoas. Em minha vida, eu nunca prejudiquei ninguém. O ex-prefeito de Gurupi, Abdala, foi meu adversário, acompanhou meu adversário. Se procura ele, se em algum momento eu fiz alguma coisa para prejudicar ele. Tanto é que mesmo ele tendo trabalhado sempre contra, quer dizer, meu adversário lá no município, hoje ele já declarou: Laurez, você sendo candidato, conte comigo, porque eu tenho certeza que você é o melhor nome para o estado de Tocantins. Então é dessa maneira que eu ajo, sempre procurando buscar as pessoas, tratar da melhor forma possível. Eu venho de uma formação de conciliação. Tanto é que meu pai, quando foi prefeito em Duaré, ele foi candidato único. Todas as pessoas o uniram e apoiaram ele para candidato da cidade. Porque foi nesse berço que eu fui criado, um berço de fraternidade, de respeito às pessoas, de procurar fazer o bem
porque é o que vale na vida, é o bem que você faz. Isso que eu aprendi muito cedo, eu sou cristão, e aprendi que você sempre deve ajudar quando puder e atrapalhar a vida dos outros jamais. Falando em senador Irajá, ele é presidente do PSD. O PSD, inclusive, apoiou a candidatura do seu irmão lá em Doeré, né? É isso? E também, e o PDT, que é o partido que o senhor preside, por exemplo, no ano passado, também teve junto, né, com o candidato Eduardo Fortes, que era do PSD. Qual que é a relação política sua hoje, política e partidária, com o senador Irajá? Olha, eu não tenho problema nenhum contra o Irajá, não tenho problema. Onde eu coliguei com todos os partidos do Estado de Tocantins. Quando eu fui candidato a prefeito grupo, eu tinha apoio desde o PT ao Democrata, que era um partido do extremo ao outro. Então, eu nunca tive problema esse com ninguém. Apoiamos o Eduardo Forte, não por ser do partido do Irajá, mas sim por ser uma pessoa aliada a gente. Quando essa história de você falar que em Duaré não é verdade. O PSB não apoiou o meu irmão, o PSD lá não apoiou ele. Não Eles apoiou. não tiveram nem candidato a prefeito. O PSD era o partido do prefeito, que era adversário do meu irmão lá da cidade. Sim. Isso não procede. Em Gurupi eu apoiei Eduardo porque tinha compromisso com ele, nos apoiou na eleição passada, eu tinha esse compromisso com ele. Entendi. Certo. Falando em Gurupi, que é a cidade que você foi prefeito, saiu com boa aprovação, como você bem disse, a gente sabe da sua ligação com a cidade. No ano passado, você indicou o seu filho como vice lá e a chapa que tinha Eduardo Fortes não ganhou. Qual foi o recado político que você sentiu dessa derrota lá em Gurupi em 2024? Olha, eu sempre que eu coloquei meu nome para disputar eleição em Gurupi ou no estado de Tocantins, eu fui vitorioso. Eu não tenho. Uma coisa é você apoiar uma pessoa, transferir voto é muito diferente. O eleitor votar em mim já está fazendo um grande. Está reconhecendo o meu trabalho. Eu não tenho. Eu sempre que eu coloquei meu nome fui vitorioso. Eu sou um homem que eu tenho só agradecer a Deus pelas grandes vitórias que eu tive em minha vida. E o povo de Gurupi sempre foi muito generoso comigo. Sempre que eu coloquei meu nome disputando a eleição lá, fui sempre muito bem votado. E qualquer pesquisa que você faz dentro de Gurupi, você vê a aprovação que eu tenho. Agora, uma coisa é você ser votado, outra é transferir voto. E principalmente quando você disputa com a pessoa que seu eleitor tem muita afinidade. Eu mais a Josi, nosso eleitor tem muita afinidade um com o outro. Nós já fizemos muita dobradinha, a mãe dela para federal, eu para estadual, eu para federal, ela para estadual. A mãe dela foi minha vice durante meus 2 mandatos. Então, nosso eleitor tem muita afinidade. Eu conheço muita gente que vota em mim e vota na Josi. Não adianta eu pedir para ele não votar na Josi, que ele vota. E não adianta a Josi pedir para não votar no Laurez, porque ele vota. Ele é amigo dos dois. O eleitor ele tem essa liberdade de escolher quem ele acha que deve escolher. Já que estamos falando sobre Gurupi, essa cidade maravilhosa, um abraço para a capital da amizade, como é que você está avaliando atualmente a gestão da Josi e como é que é a sua relação política com ela hoje? A Josi é amiga, eu tenho um bom relacionamento com ela. Eu estou aqui, mas eu gostaria mais de discutir isso com o Estado. Tá? Não quero dizer assim, eu tenho maior respeito, a gente tem um bom relacionamento, ela sempre respeitou muito. Quem tem que aprovar o mandato da Josi não sou eu, é o eleitor. O eleitor votou nela para prefeita porque aprovou. Mas eu pergunto porque você é um líder influente na Mas eu cidade, digo né? assim, eu não tenho, eu tenho que respeitar a vontade do eleitor. Se o eleitor teve o nome dela colocado à disposição de outro candidato, que é Eduardo Forte, e o eleitor preferiu o nome dela porque era o melhor nome naquele momento para disputar a eleição. Entendi. Então, O senhor é pré-candidato ao governo pelo PDT. A sua candidatura é irreversível? O senhor vai com ou sem o apoio do governo? Ô, Maju, eu venho de longe, mas de muito longe mesmo, me preparando para um dia governar o estado de Tocantins. Eu duvido se tem algum político desse estado que vê se preparando mais do que eu para governar esse estado. Eu comecei desde os movimentos estudantil, fui vereador na minha cidade, fui prefeito por 2 mandatos, fui deputado estadual, secretário de Estado, deputado federal, agora vice-governador. Conheço o Tocantins de norte a sul, de leste a oeste. Conheço andando, conhecendo as pessoas, conheço o tocantinense como ninguém. Então, assim, é um propósito de vida. Eu venho me preparando há muito tempo para isso. Eu não tenho dúvida
E eu tenho até, eu digo, deixa eu estudar qual que é a melhor fase da vida para você ser um grande governante. E procurei estudos de grandes universidades e a conclusão que a gente chega é que o homem, na sua faixa entre 60 e 70 anos, é que ele está melhor preparado para ser um governante. Então, se eu me preparei a vida inteira, toda a melhor idade para governar, aquela idade que o homem já está sem vaidade, sem rancor, com compreensão melhor das pessoas, eu não tenho o direito de abrir mão de uma candidatura dessa. Então, em Entendi. qualquer hipótese, eu estarei conversando com o povo do Estado de Tocantins, meu nome vai estar à disposição, levando um belo projeto para mudar a realidade da nossa gente. O que me faz com que eu tenha vontade de governar o Estado de Tocantins são as necessidades que nós temos em nosso Estado. Laurez, me conta aqui, quem é e quem faz parte do seu grupo político hoje? Qual que é o seu grupo político hoje? Meu grupo político é o povo do Estado de Tocantins, suas pessoas, todos os tocantinenses. Eu nunca tive dificuldade para conversar com ninguém. Eu converso com todas as pessoas. No momento certo, nós vamos fazer as boas coligações. Você pode estar certo, não é hora de definir a questão partidária. Nós vamos estar juntos, estamos conversando com diversas correntes desse Estado e você vai ter uma boa surpresa da boa nominata que nós vamos fazer para deputado federal, para o Senado, para deputados estaduais. Vamos montar um bom chapa no momento certo. Agora é a época de você conhecer o Estado, de você fazer propostas de governar o Estado. Olha, Maju, composição política se faz até na hora da convenção. Você é uma mulher experiente, você sabe disso. Então, essas declarações de apoio que dizem agora, isso tem muita pouca importância na hora final. Isso vai definir, depois do prazo de filiação, depois, até no dia da convenção, tem mudança de apoio partidário. Eu sou um homem experiente, eu venho há muito e muito tempo me preparando para isso. Eu converso com muita gente que pessoas nem imaginam que vão estar comigo, que eu tenho certeza que vão estar. A gente está conversando, estou preparando as coisas e conversando principalmente com a população. O que o candidato tem que ter é um bom conceito, graças a Deus eu tenho. Por onde eu passei, eu tenho deixado um bom legado na vida, tenho construído isso no decorrer da minha vida e conheço o Estado e tenho o melhor projeto de governo para o Estado de Tocantins. É isso que eu vou apresentar para a população e os acordos políticos nós vamos fazer no momento certo. Certo. Além do ex-prefeito de Palmas, Raul Filho, que tem andado com você pelos municípios, quem mais já abraçou publicamente sua pré-candidatura até Mas agora? eu me resguardo o direito de guardar para mim as coisas que eu tenho. E eu sempre digo que o que acontece entre duas pessoas, as conversas que a gente tem, deve ser reservado. E eu tenho o cuidado de reservar as conversas que eu tenho com as pessoas, até porque eu me relaciono muito bem com todo mundo, você sabe disso. Uhum. Eu sou político, eu não tenho inimigos nesse Estado. Convivo, eu duvido que tenha um político que tem alguma coisa pessoal contra o Laurez, que tem dificuldade de andar comigo na hora certa. Não é Sim. hora das pessoas. Eu não quero atrapalhar a administração de ninguém. Os prefeitos estão precisando de dinheiro, precisa cuidar da sua gestão. Quem tem dinheiro agora para dar é o governador, são os deputados federais, os senadores. Deixa eles buscar os recursos, nós vamos ajudar. Na hora certa eles vão estar comigo. Você pode estar certo nisso. Certo, muito bem. Falando em prefeito, na eleição de 2024, no segundo turno, o senhor fez um apoio público aí para o atual prefeito Eduardo Siqueira Campos, que venceu as eleições, né? Foi ativo no segundo turno lá. E agora ele está no grupo do G5, que já declarou apoio para a pré-candidatura da Dorinha. Como é que o senhor recebeu esse apoio do Eduardo? Maju, você é uma mulher experiente, Maju. Nós estamos longe do dia da eleição. A eleição não acontece esse ano, é ano de gestão. O Eduardo e os outros 5 prefeitos, o prefeito Wagner, o prefeito Celcinho, o prefeito Josi, o prefeito Ronivon? Ronivon de Porto, eles estão preocupados com a gestão. É hora deles cuidar da gestão. Não é hora de prefeito que foi eleito agora venha preocupar de eleição, que eles não vão nem disputar. Eles têm que cuidar da gestão deles, procurar fazer um bom mandato, dar resposta para o povo. O momento de quem tem que discutir política, projeto de governo, agora sou eu que sou pré-candidato. Eles têm que cuidar da gestão. Você pode dar certo que tudo na vida tem um momento, tem a hora. Não é hora de política agora, é hora deles cuidar da gestão. Quem tem que falar de política, de plano de governo, agora sou eu, que sou pré-candidato ao governo. E tudo vai ter um momento certo. O senhor disse que não é hora de política, mas
esses 5 prefeitos das maiores cidades fizeram um ato político, não se reunirem e já tiraram um indicativo de possível apoio para a pré-candidatura da Dorinha. Então, como é que você viu essa Com movimentação? naturalidade, isso é natural acontecer isso. Isso acontece agora, acontece depois. Quantas pessoas você viu declarar apoio para um candidato ao governo na eleição passada que depois não aconteceu? Isso é natural na eleição, isso não é normal. Daqui 2 anos nós não sabemos nem se estamos vivos. A vida, ela como diz aqui, isso aqui é igual uma vela. Nós estamos aqui, a nossa vida é muito, muito curta, principalmente a vida política muda muito rápido. Tinha um político brasileiro muito experiente, chamado Magalhães Pinto, ex-governador de Minas, que ele dizia que política é igual nuvem. Você olha, está de um jeito, você vira o olhar, está de outra forma. Então, é uma vida política assim. Hoje, alguém diz estar com alguém que não sei se daqui 2 anos vai estar. Isso é muito relativo. É hora dos prefeitos cuidar da administração e o que eles estão cuidando e cuidando muito bem. Muito bem. Além de você que está como pré-candidato, atualmente tem a pré-candidata da Federação União Brasil e PP, professora Dorinha, e o pré-candidato aí pelo Republicanos, Amélio Caires. São vocês 3 aí, essas 2 pré-candidaturas na base do governo, e você seria, então, a única candidatura de oposição. Como é que você tem visto esse cenário de pré-candidaturas até agora? Com naturalidade, todo mundo tem o direito de colocar seu nome. Eu sou um democrata, eu sempre lutei por isso. Desde criança, eu lutei pela redemocratização do Brasil. Eu sempre defendi que o governante tem que ser escolhido pelo povo. E é hora de todo mundo colocar seus nomes, de falar seus projetos, por que quer ser governador. A gente tem consciência disso, Márcio. Então, o importante é as pessoas colocarem seu nome e a população ter opção. Eu sempre fiz política por vocação. O que manda política é um bom projeto de governo. Nós tivemos aqui em Palmas o exemplo. O Eduardo entrou para uma candidatura sem a classe política, sozinho, e foi o grande vitorioso. Enfrentou praticamente todo mundo sozinho, ganhou a eleição. Quem manda é o povo. Muita gente se ilude, achar que o político é quem conduz o processo. Já vi muita gente ganhar a eleição. Nós temos vários exemplos. O presidente da República foram eleitos sem as forças partidárias foram eleitos. Então, isso não é quem determina a eleição. Quem determina a eleição é um bom conceito do cidadão. Graças a Deus eu tenho uma boa história, um bom currículo administrativo. Eu tenho. Duvido que tenha alguém nesse estado que conheça mais o estado de Tocantins do que Laurez Moreira, que tenha um passado de gestão melhor do que Laurez Moreira para oferecer para a nossa gente. O governador Wanderlei Barbosa já disse e repetiu por várias vezes que fica até o final do governo e que não renuncia para uma possível candidatura ao Senado, mesmo ele estando bem cotado aí nas pesquisas para a questão do Senado. Isso te desanima um pouco? Isso me anima, que aí eu posso ter o direito de disputar 2 eleições. Eu posso disputar a próxima para governo e depois disputar a reeleição. Se ele renunciar agora, eu só posso disputar uma eleição. Isso, para mim, não desanima nada. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho a vontade de governar o Estado de Tocantins, e eu devo isso ao povo do Estado de Tocantins. O povo de Tocantins, todas as vezes que eu coloquei meu nome para disputar a eleição, me acompanhou, votou em mim. Eu tenho o dever de colocar meu nome, e eu já fiz isso, já fiz esse compromisso, vou colocar meu nome à disposição. O projeto do governador é um, do Laurez é outro. Eu fui eleito como vice-governador, com o compromisso de trabalhar pelo Estado de Tocantins, e estou fazendo, dentro das minhas limitações do cargo de vice, aquilo que eu posso, no sentido de construir um Estado melhor para a nossa gente. Entendi. Vamos falar agora sobre o PDT, esse partido, né, que tem muitas lutas aí no Brasil e tal, e que está no centro aí, digamos assim, de um momento relacionado ao ministério que era comandado pelo partido. O Lupe deixou o ministério. Há aí essas investigações aí, pedidos de CPI, CPMI com relação à questão do INSS. Por causa dessa polêmica toda, você já pensou em algum momento, Laurez, em deixar o PDT? Como é que você vê a questão do partido? Se alguém fosse deixar partido aqui por escândalo que aconteceu, tinha que sair todo mundo. A Dorinha tinha que sair da União Brasil, porque a União Brasil, cheia de problema, agora mesmo aquelas denúncias de corrupção que estão sendo apuradas aí pela Polícia Federal, muitos problemas sérios.
Todos os partidos, do PL, do Bolsonaro, já teve problema, seu presidente já foi preso. Quer dizer, todos têm. Esse escândalo aí não é de um presidente, de alguma coisa, que até agora nunca teve nada aprovado contra o Lupe. Não tem acusação nenhuma contra ele. É evidente quem está na pasta, mesmo os problemas que vêm desde gestões anteriores, tem problema. Então, se você for olhar por problemas partidários do Brasil, ninguém faz política desse país, porque todos, sem exceção, são muitos, a não ser o Partido Novo, que eu ainda não vi nenhuma denúncia contra ele, todos já sofreram denúncias. Então você pretende continuar firme no PDT? Eu pretendo, porque eu sempre te digo isso. Você vai. Vou sair do PDT para ir para onde? Qual que tem a história bonita que igual o PDT tem, do Leonel Brizola, um homem íntegro, governou o Brasil muito bem, trouxe as escolas de tempo integral, revolucionou a parte educacional do nosso país, um homem conceituado e grandes líderes que já passaram por esse partido. Então, a gente, nenhum partido tem história mais bonita do que o PDT desse país. Pode ter igual, mais bonita não tem. Me digam um que tenha. Você está acompanhando, vice-governador, esse escândalo aí da Previdência? O que é que você pensa? Qual é o seu posicionamento com relação a esse assunto? Olha, isso é um absurdo acontecer esse tipo de coisa. Você não pode dar espaço para entidades praticar esse tipo de coisa. Isso é absurdo. Esse país nosso é um país cheio de corrupção, cheio de problema, que precisa ser sanado. Eu sou um político nesse país que eu tenho moral para combater, falar e mostrar o passado. Duvido que você acha do Estado de Tocantins um político igual o Laurez Moreira, que já tem 42 anos de vida pública e não tem nada que manche a minha vida. Tem que apresentar eu como candidato a governador com esse passado limpo que eu tenho. Muito bem. Laurez, o pessoal tem comentado muito sobre a disputa ao Senado. Tem muita gente que diz que deve ser uma das disputas aí mais acirradas da história do Estado, com muitos nomes colocados, né, e tal. Você, que está como pré-candidato majoritário, que critério você pensa em usar para compor sua chapa? Já tem aí indicativos dos 2 nomes de pré-candidato ao Senado? Defende algum nome abertamente já? Não, não defendo nenhum. Eu estou fazendo, por enquanto, um trabalho de projeto, de plano de governo, visitando o Estado de Tocantins, estudando a história do Estado de Tocantins, vendo eu já conheço, mas aprofundando o conhecimento para saber o que nós podemos fazer na questão de criar emprego, de melhorar a vida das pessoas, política habitacional, política educacional para o Estado. É isso que eu estou fazendo. Composição política, mas eu só vou falar disso a partir de abril de 2026, que é quando termina o prazo de filiação partidária, aí que eu vou sentar com as forças políticas do Estado de Tocantins e vou montar minha chapa para disputar a eleição. Por enquanto, eu estou cuidando do plano de governo, estou cuidando de discutir com as pessoas aquilo que eu quero de melhor para o Estado de Tocantins. Nós temos que, um Estado rico igual o Estado de Tocantins, nós temos que mudar a condição de vida da nossa gente. É isso que eu estou preocupado em fazer. Sim, já já vamos falar sobre o Tocantins, mas ainda falando sobre o Senado, não tem nenhum pré-candidato que você tenha maior proximidade, que você já esteja conversando, nada? Eu tenho com todos. Não tem um deles que eu não já tive junto, que nós já trabalhamos junto. Eu tenho amizade com todos. Não tem nenhum que eu não possa sentar e conversar. Todos que estão aí são meus amigos e eu não tenho dificuldade nenhuma para sentar com nenhum deles. Se você perguntar, o Vanderlei é candidato ao Senado, você tem dificuldade de sentar com ele? Não tenho. Se você perguntar, Eduardo Gomes é candidato ao Senado, você tem dificuldade de sentar com ele, conversar? Não tenho. Tem com o Vicentinho também não, é meu amigo. Tem com o Alexandre, também é meu amigo. Com o Irajá também não tem dificuldade nenhuma. Com o Vanderlei Luxemburgo não tem também, com nenhum. Todos os pré-candidatos são meus amigos, tem problema. Eu não discuto pessoas, eu discuto projeto, discuto ideias para melhorar o Estado de Tocantins. Você citou aqui, Laurez, que o PDT deve ter já está construindo a nominata de federais e estaduais. Quais são as metas? Eu sei que o Raul vai a federal pelo partido? Como é que estão essas... Mas deixa minha nominata para a hora certa, mas eu vou apresentar essa nominata no dia 4 de abril de 2026, eu vou mostrar. Por enquanto, eu sou um candidato que eu não estou com a máquina na mão, eu não estou com estrutura, eu não quero que ninguém seja perseguido por estar com o Laurez nesse momento. Ah, entendi. Tá, agora está na época de pré-campanha. Esse ano, daqui para frente, como é que você pretende tocar essa pré-campanha? Qual vai ser a sua estratégia?
Ô, Maju, eu vou continuar como estou, dia e noite trabalhando. Eu te garanto que não tem nenhum que dá conta de fazer o que eu faço. Eu levanto cedo e durmo tarde. E estou sempre junto das pessoas, atendendo, conversando, visitando os municípios. Você avisa para os outros que eu boto uma botina nos pés e vamos andar, porque eu vou andar. Eu vou andar e mostrar quem que é Laurez, fazer com que as pessoas me conheçam e levar o projeto para o Estado. É isso que eu quero. Entendi. Bacana. Laurez, e como é que você, como pré-candidato, enxerga o Tocantins hoje? Quais são os principais desafios do Tocantins na sua visão de pré-candidato ao governo? Maju, eu sou um homem que conheço com profundidade o Estado de Tocantins e vivi. Eu tenho dividido o Estado de Tocantins em quatro frentes. Quando eu digo para frente Tocantins, no final de minhas falas, é porque eu quero implantar a quinta frente de desenvolvimento do Estado de Tocantins. O Estado de Tocantins foi ocupado pela primeira frente no século XVIII, que foi a frente do ouro, na região sudeste do Estado. Quando ali surgiram várias cidades, tivemos várias oportunidades. Depois o Estado ficou isolado, com pequenos habitantes naquela região, com exceção de Tocantinópolis, Araguacemba e Araguatins, que surgiu nessa época. E depois nós só tivemos outra frente de ocupação no início da década de 40, quando muitas pessoas vieram para o garimpo de cristal. Isso foi na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e o cristal de rocha era fundamental como instrumento para aquela guerra. Então, teve um valor altíssimo e muita gente vieram explorar o cristal de rocha às margens do rio Araguaia. Foi quando surgiu a cidade de Cristalândia, Pium, Dueré, Formoso, Xambioá. Então, foi a segunda frente de ocupação que nós tivemos. Então, a primeira, o ouro, a segunda, do cristal, o ouro no século XVIII, cristal na década de 40. Tivemos a terceira, quando Juscelino Kubitschek construiu a Belém Brasília. Aí nós tivemos a terceira frente de ocupação. E a quarta frente foi quando o nosso governador Ari Valadão construiu o projeto Rio Formoso, que nós deixamos de ser um estado que produzia para subsistência e passamos a ser o terceiro maior produtor de arroz do país, perdendo só para o Rio Grande do Sul e Paraná, e também começamos a produzir outros produtos. Junto com essa área da agricultura, surgiu também a criação do Estado e a construção de Palmas. Foi a quarta frente. E eu estou chamando o Tocantinense para nós construirmos a quinta frente, que é a quinta frente de desenvolvimento, que vai ser a industrialização do Estado de Tocantins. Hoje o Estado está pronto para isso. O Estado hoje produz muito minério, o Estado hoje produz muita soja, milho, que é a matéria-prima necessária para a agroindústria nesse estado. E eu vou fazer aqui do Estado de Tocantins aquilo que o Paraná e Santa Catarina fizeram há 30 anos atrás: criar emprego, criar oportunidade, desenvolver o nosso Estado, dar um salto de qualidade de vida para a nossa gente. Eu quero tirar o Tocantins da 24ª economia e levar para ser aí a 15ª, 16ª, dando emprego, moradia para o dono de casa, a mãe de família ter a certeza de que seu filho terá emprego digno e oportunidade. É para isso que eu estou me propondo a ser governador do Estado. Eu não quero ser mais um governador do Estado, eu quero ser o governador que vai industrializar o Estado de Tocantins. Entendi. Qual o maior desafio do Estado do Tocantins, na sua opinião, hoje, Laurez? O maior? O maior desafio é ter uma política de industrialização do Estado. O Estado está pronto para isso. O Estado hoje é um grande produtor da matéria-prima necessária para a agroindústria e é isso que nós vamos fazer. Nós podemos, dentro de um curto espaço de tempo, ser uma das mais fortes economias desse país. Só depende de ter um bom gestor que tenha essa preocupação, que cuide da educação, tenha educação de qualidade, que cuide da saúde. Mas o Tocantins tem um orçamento de quase 20 bilhões. Esse dinheiro bem aplicado dá para nós ter as melhores escolas do país, dá para nós ter a melhor saúde do país. É muito dinheiro para cuidar de uma população muito pequena. Nós temos apenas 1.600.000 habitantes. É muito pouco para muito dinheiro. E eu tenho certeza que isso, Laurez Moreira administrando, o povo vai ver o resultado, igual o povo de Gurupi viram quando eu fui prefeito. Muito bem. Laurez, qual que é a sua relação, como é que é a sua relação hoje com os deputados estaduais, com a Assembleia?
Não tem um que não seja meu amigo. Relaciono muito bem com eles. Tenho certeza que grande parte deles, uma parcela significativa, vai estar comigo, vai estar no nosso projeto. Tudo tem um momento. Você pode estar Algum certo. deles já deu esse indicativo que vai estar com Eu você? não, Maju, deixa a turma quieta. Vamos fazer do Eu tô trabalho. perguntando, você que disse, você que Claro que disse, né? sim. Você Hoje pode, tem o Gutierrez, que é do seu partido, né? você Que é o pode, que não tem. vou citar nome de ninguém, deixa a turma trabalhar, deixa eles ajudar o governador a governar. Nós temos a obrigação com o Estado, é isso que eu quero, que todo mundo participe. Eles não vão. Eles têm o direito de exercer seu mandato com a tranquilidade que precisa. Você falou que é um homem de diálogo, dialoga com tudo, é um democrata e tal. Caso não se viabilize esse projeto de pré-candidatura, há alguma possibilidade de diálogo de você compor com o grupo do governo? Maju, eu não sei por que você põe essa interrogação. Eu, em hipótese nenhuma, deixo de ser candidato ao governo do Estado. Primeiro, eu tenho um partido que me garante a legenda, um partido que tem uma bela história nesse país. Segundo, eu tenho a disposição para isso e preparo para isso, sem falsa modéstia. Eu venho ao longo da vida me preparando para. Eu não vejo nenhum. Eu só tinha um nome aqui que eu retiraria a candidatura para apoiar Quem? ele, se fosse Siqueira Campos, se ele tivesse 60 anos, igual eu tenho hoje. Se ele tivesse a minha idade e candidatasse ao governo, José Wilson Siqueira Campos, eu poderia abrir Só mão. abriria para o Siqueira. Só recuaria para o Se ele Siqueira. tivesse 60 anos ou 67 da minha idade, era a única pessoa que eu abriria. Muito bem, bacana. Laurez, voltando para a sua história, que de vários mandatos, muita experiência, me conta, me revela aqui uma história, algum fato que aconteceu na sua história, que foi algo que mexeu muito com você, que é algo que quando você pensa em política, você pensa como algo que realmente mexeu muito com você. É, um episódio, alguma Não, coisa. eu digo que na política o que me inspira são homens iguais ao Pedro Ludovico, que pegou a nossa capital em Goiânia, que era um lugar isolado em Goiás Velho, e levou para o Planalto Central, mudando a vida estrutural de Goiás, a gestão de Goiás. Homens igual a Juscelino Kubitschek, que transferiu a capital do litoral brasileiro, trazendo para o interior do Brasil, mudou a vida do Brasil, mudou a nossa realidade aqui no estado de Tocantins, e homens iguais a Siqueira Campos, que criou o estado, construiu uma capital, e eu participei desse momento. Então, o que mais me mexeu e mexe na política são essas pessoas que têm história, que têm legado. Você pega a vida dos políticos brasileiros, são poucos que a gente lembra quando termina o governo. Então, quer dizer, o que me inspira da política são essas pessoas, o Leonel Brizola, com essas escolas de tempo integral, fazendo com que as coisas chegassem, industrializando o Rio Grande do Sul, desenvolvendo. Então, essas coisas é que me empolgam na vida pública. Eu fico hoje imaginando a alegria quando eu vi do início da construção de Palmas. Eu estava aqui no dia do lançamento, a empolgação das pessoas, via gente de todos os cantos do Estado participar daquele evento político, qualquer movimento do governador, as pessoas se mobilizavam para vir. Eu quero trazer isso, a credibilidade para o homem público, infeliz do povo que não pode acreditar nas suas autoridades. Nós temos que ter governante que tem moral, que tem respeito, que as pessoas admiram. E que serve de exemplo para seus filhos. Diga, meu filho, estude um dia para você ser o governador do seu estado. Muito bem. O que esperar? Quem está nos assistindo, o que esperar desse Laurez pré-candidato daqui para frente no cenário que está agora? Esperar muito trabalho, muita determinação, a vontade de ver mudar a realidade do nosso estado. O nosso estado é muito rico. São poucos lugares do mundo que tem o que nós temos. É um estado que tem muita energia, um estado que tem muito minério, um estado que tem facilidade para produzir alimento, que é das coisas que o mundo inteiro precisa, um estado que tem muita água. Esperar que nós vamos mudar essa realidade. Tem um campo aberto para a ciência, para a tecnologia. Aqui pode ser um grande centro de distribuidor de mercadoria para o Brasil inteiro. Então, assim, aqui tem tudo para ser uma grande potência. Eu vi isso na China, cidades novas, com poucos anos, virar uma grande metrópole, virar uma grande riqueza. A China, há 30 anos atrás, era um país mais pobre que o Brasil. Hoje é a segunda maior potência do mundo, crescendo e crescendo muito. Nós temos um potencial enorme, muito melhor do que eles, podemos crescer muito. O Tocantins é maior do que muitos países, Maju.
Se você pegar no Brasil, o estado de Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins é maior. Se você pegar os 5 menores países da Europa, o Tocantins é maior do que os 5 juntos. E com as riquezas que eles não têm, nós temos aqui. Vou mudar isso. Pode estar certo, quem vai mudar o Tocantins é um filho desse estado, é um tocantinense raiz que nasceu aqui, que conhece o povo, que conhece a dificuldade, sabe da luta de cada mãe de família, de cada jovem que sonha com dias melhores. É isso que nós vamos fazer. Laurez, a partir. Eu vou tomar sua água. Fica à vontade. Laurez, apesar dos desafios que o Tocantins tem, a gente sabe, mais novo estado, muita coisa, a gente tem visto nos últimos anos, principalmente aí, alguns índices melhorarem muito no estado. Alguns índices relacionados à economia, relacionados à segurança e tal. Você reconhece o avanço dos últimos anos do Tocantins ou como é que você tem visto o desenvolvimento do estado nesses últimos anos? Maju, isso é igual você estar numa Ferrari que pode correr aí 300 km por hora e você está a 30, 20. É como eu vejo Tocantins. Tem melhorado? Tem. Tem avançado? Tem. Mas poderia ter avançado muito mais. Nada justifica nós não ter uma das melhores educações do país. Nós temos aqui uma população pequena, recurso que dá para fazer isso. Você vê o Piauí tinha uma péssima educação, hoje é uma referência, é um estado pobre, de pessoas humildes, e, no entanto, conseguiu melhorar essa educação. Então, eu, igual te digo, Tocantins é a Ferrari, são poucos estados brasileiros que a iniciativa privada consegue crescer tanto como o estado de Tocantins. Então, nós poderíamos estar numa velocidade muito maior. E estamos muito devagar. Então, nós estamos, como diz assim, com a Ferrari correndo a 20, 30 por hora. Você é presença constante nos eventos oficiais do governo, nos lançamentos, nos eventos, seja no Palácio, em outros lugares, né? Laurez, em meio a esse rompimento político que você está, mas você está lá, né, como vice-governador. Como é que é o clima internamente? Me conta. Maju, eu sou um homem preparado na vida, eu não aprendi a respeitar as pessoas. Eu aprendi muito cedo, quando alguém fala mal de mim, eu me desrespeito, eu procuro quem falou, quem me tratou assim, quando e por quê. E aprendi isso na vida, então eu não reparo nada das pessoas, eu aprendi a respeitar as pessoas. Então, quer dizer, isso para mim é problema das pessoas, eu trato bem, do mesmo jeito, para mim não faz diferença. Se você me trata bem, eu fico muito feliz. Se você me trata mal, para mim não altera nada. Eu procuro saber se eu fiz alguma coisa contra você. Se eu não fiz, se eu estou com a consciência limpa, para mim aquilo não altera nada. Eu sou um preparado para isso. Eu venho de muito longe me preparando para viver com o ser humano. Eu já tive todo tipo de experiência. Já tive eleitor que votou em mim na eleição, na outra não vota, na outra vota. Eu já tive político que compôs comigo na eleição, na outra estava contra, na outra estava junto. Você pode estar certo que tem muita gente que hoje faz assim. Amanhã pode ser meu companheiro, pode estar junto. Então não levo isso não levo isso a preocupar com isso. Eu não me preocupo com isso de jeito nenhum. Entendi. Bacana para a gente encerrar aqui uma última pergunta, Laurez. Como é que você... Tem muita gente que está falando que está tendo uma antecipação muito grande de 2026, embora seja natural algumas discussões. Você acredita que realmente está muito exagerado o nível da antecipação pré-eleitoral? Não, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tenho um projeto de governar o Estado de Tocantins, e política é uma atividade muito importante. As pessoas têm que conhecer os políticos. Eu tenho o prazer de dizer que quem conhece Laurez confia. Grave isso aí, quem conhece Laurez confia. Então, eu sou muito bem conhecido da minha região. Eu tenho que fazer o esforço para ser conhecido do estado inteiro. No dia que o Laurez for conhecido por 100% da população tocantinense, eu não tenho dúvida que nós teremos a maior vitória da história desse estado. E é isso que eu estou fazendo. Fazendo com que as pessoas me conheçam, e eu tenho certeza que conhecendo eu terei um bom resultado. Então, se alguém não quer ser conhecido, continue onde está. Eu vou por meio do povo. Minha vida é um livro aberto, aí é inteira disposição de todo mundo, fazer com que as pessoas me conheçam, saibam dos meus propósitos, dos meus princípios. Eu sempre digo que tem uma coisa na vida que me encanta muito na política, que é você poder mudar o destino das pessoas, é você poder mudar a paisagem do lugar. E é isso que eu quero,
mudar o destino de muita gente do estado de Tocantins, criando emprego, criando oportunidade, uma saúde de qualidade, um estado que seja respeitado pela seriedade dos governantes. O estado de Tocantins tem que deixar de ser reconhecido como um dos estados mais corruptos do país. Isso tem que mudar. É isso que eu quero, fazer com que o nosso estado seja respeitado por todos. Quando falar de um tocantinense, seja exemplo para o Brasil e não que seja motivo de crítica do Brasil inteiro. As pessoas desrespeitam o nosso estado por tudo que tem acontecido. Laurez, nacionalmente aí, nas eleições nacionais, você já tem alguma preferência dentre os pré-candidatos colocados, mas você tem visto nacionalmente aí? Ô, Maju, eu quero, como eu sou pré-candidato ao governo, eu quero ficar de fora da disputa a nível nacional. Eu vou discutir o Estado de Tocantins. O Estado de Tocantins tem pressa para desenvolver. Então, eu acho que nós muito pequeno, representamos muito pouco a nível nacional. É evidente que a gente tem responsabilidade, mas eu vou ter o foco 100% na eleição do Tocantins. De preferência, talvez, ficar aqui discutindo o nosso Estado. Eu quero discutir o Estado de Tocantins. Eu não quero discutir pessoas, eu não quero discutir outras coisas, a não ser o interesse de ter uma boa gestão no nosso Estado. Ok, Laurez, muito obrigada pela entrevista. Sucesso aí nas suas andanças, na sua, dos outros pré-candidatos. Que a população analise, compare e caberá aí no ano que vem para os eleitores tocantinenses e para os municípios decidir quem que vai ganhar, quem que vai ser, quem realmente eles querem que seja aí, que esteja à frente do Estado, no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua presença. E eu que agradeço, viu, Maju, você dessa oportunidade, eu fico muito feliz por isso, você sempre democrata e dando espaço para todo mundo, e eu só tenho a te agradecer e agradecer a todos aqueles que estão me ouvindo, aqueles que conhecem. Quero pedir a vocês que me sigam nas minhas redes sociais, me acompanhem no meu Instagram, me acompanhem nos meus movimentos por esse estado e procure saber quem que é Laurez, o que eu tenho de propósito, o que eu tenho para esse estado de Tocantins. Vocês podem estar certos que nós iremos honrar esse cargo tão importante que é o de governo do estado. Um bom governante muda a vida de uma gente. Nós tivemos governantes que mudaram a realidade da China dentro de 30 anos. Nós tivemos governante que mudou a realidade de Goiás dentro de 4 anos. Nós tivemos governante que mudou a realidade do Brasil, igual o Juscelino Kubitschek, trazendo a capital para o centro, dentro de 5 anos. E nós tivemos governante que, dentro de 2 anos, mudou a realidade do Tocantins, que foi o governador José Wilson Siqueira Campos. É isso que eu quero para o Tocantins, mudar a realidade do nosso estado. Eu estou pronto para isso. Ok, Laurez, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que acompanha nosso trabalho de jornalismo político aqui pelo Instagram. Obrigada pela audiência todos os dias no site. Estamos aqui, trabalhando, ouvindo os principais personagens políticos do Estado. Muita gente vai passar por aqui semanalmente, falando sobre política, sobre as posições, sobre o que pensam e sobre o que pregam aí quem quer fazer política, quem está fazendo política aqui no Tocantins. Muito obrigada pela audiência, um abraço. Até a próxima!